Muito boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui hoje para dar continuidade, né, ao nosso estudo, capítulo 7. A gente vai ter uma segunda aula e a gente ainda vai ter uma terceira reflexão na próxima semana. Mas hoje a gente vai completar esse capítulo na parte em que a gente viu, né, através da oração, Francisco de Assis diz: onde houver erro, que eu leve à verdade. Nós vimos na primeira aula as reflexões que a gente pode fazer, algumas delas, a respeito do erro. De onde vem o erro, toda aquela questão da ilusão do ego nos levando, nos encaminhando para os erros circunstanciais, os erros existenciais da nossa vida, todo aquele processo então de ilusão, de mistificação que a gente acaba fazendo, mesmo sabendo tantas coisas, né? E eu acho que essa é uma reflexão que vai ser tão importante para nós espíritas, o quanto nós encarnados não estamos mistificando na nossa vida, sabe? Então, na semana que vem a gente vai fazer algumas reflexões assim bem pessoais do nosso comportamento mesmo, como seres humanos e como espíritas. Porque será que a gente não está criando uma máscara ou a gente não está simplesmente querendo levar uma vida de aparências, mesmo a gente sabendo com tanta clareza, a partir do momento em que a gente estuda a doutrina espírita, de que a nossa realidade é uma realidade espiritual. Então nós vamos fazer um pouquinho dessas reflexões na semana que vem, tá? Mas hoje a gente vai estudar os aspectos da verdade. Claro que, né, a gente não poderia deixar de trazer essa referência do Evangelho, que é tão conhecida. O autor nos traz no capítulo, ele aborda isso no texto do seu capítulo, né? E está lá em João 8,32: E conhecereis a verdade vos libertará. Quem não conhece esse versículo, não é? Quem de nós já não ouviu, leu, refletiu sobre essas palavras de Jesus tão conhecidas, tão famosas, ecoando aí na nossa mente, nos nossos espíritos aí há mais de 2000 anos? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nem vamos entrar em aspectos aqui do quanto esse versículo pode ser usado, né, para significar tantas coisas diferentes e ser usado até como um argumento filosófico para justificar tantas outras coisas, né? Não vamos entrar nessa discussão aqui, obviamente, tá? Mas é claro que Jesus, nesse curto trecho do Evangelho, ele nos diz assim, que a gente vai conhecer a verdade. E ela, a verdade, é que nos libertará. Não é o conhecimento. Percebem? É interessante, o conhecimento é a porta para a gente entrar em contato com a verdade, vamos colocar assim. Mas o conhecimento por si só não basta, meus amigos. Porque se bastasse, olha, nós estaríamos libertos, hein? Porque faz 2000 anos que a gente conhece o Evangelho. Não basta conhecer. A gente realmente precisa trazer isso para um nível acima de aplicação de tudo aquilo que a gente conhece. Então, a verdade, ela é algo a ser conhecido, tá? A gente poderia, inclusive, ter a referência de a verdade como conjunto total e global das leis divinas, né? Essa é a verdade. É interessante quando Jesus falou em outro momento assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Né? É um outro versículo muito conhecido de Jesus no seu Evangelho. Então, quando Jesus dizia que ele era o caminho, ele era a verdade e ele era a vida, às vezes a gente fica, né, pensando assim: não, mas será que Jesus não estava se exaltando demais, né, em se arvorar como o representante, o dono ou a encarnação da verdade? Mas veja bem, os espíritos, à medida que eles progridem, eles vão entrando na compreensão mais profunda das leis divinas. E eles vão se ajustando a essas leis e entrando numa comunhão com o próprio Criador, que Jesus chegou a afirmar, né? Eu e o Pai somos um. Não no sentido de que Jesus é Deus, de que Jesus é
parte de Deus, que Jesus é uma porção de Deus, né? Mas que a comunhão é tão estreita que Jesus se libertou de todas as questões inferiores e se aproximou tanto de Deus que ele sabe perfeitamente qual é a vontade do Pai, que ele sabe perfeitamente como executar as leis divinas. Ele é o governador espiritual do planeta Terra. Ele ajudou a criar o planeta Terra. Então, veja bem que nível de atividade atingem os espíritos desse gabarito espiritual, né? Eles se tornam os co-criadores realmente de mundos no universo. Isso é incrível, não é? Então Jesus estava tão antenado, tão em comunhão íntima com o Pai, com as leis, que ele sabia disso. E ele falava: olha, eu vim aqui para mostrar para vocês esse caminho da verdade. Eu vim mostrar como se vive aqui. Por isso ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? E então a verdade é algo realmente que extrapola todas as questões materiais. A verdade seria a compreensão de todo o mecanismo de funcionamento da vida, das leis divinas. Quem sabe a compreensão da mente divina, se é que a gente poderia colocar assim. Né? Colocar a mente é uma coisa muito humana, mas vamos imaginar, né, que Deus é essa inteligência que cria o universo, que rege o universo, que comanda o universo. Tá? Então imagina que Jesus, né, como Espírito perfeito, então tinha essa capacidade de estar em comunhão com Deus, com a mente divina. Mas não basta só conhecer a verdade, como a gente já viu. Né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará, desde que a gente aplique, desde que a gente vivencie a verdade, desde que a gente sinta a verdade no nosso coração. Não é uma mera compreensão racional. O Espiritismo é uma doutrina muito racional. Né? Allan Kardec fez questão realmente de trazer esse aspecto da experiência, da racionalidade, o que foi uma conquista do ser humano, e Allan Kardec viveu nessa idade, sabe, da lógica, do raciocínio, da razão. Mas a gente precisa sentir tudo aquilo também. Né? Então não basta um conhecimento externo, um conhecimento de letra, um conhecimento superficial. A gente tem que viver aquilo que a gente conhece. Só assim a verdade vai realmente nos libertar. Né? Não é simplesmente um conhecimento. Então, conhecer, como a gente viu, é o primeiro passo. Né? E um passo muito importante. Muito provavelmente a gente não conseguirá avançar sem conhecimento da verdade. Primeiro é preciso conhecer, primeiro é preciso estudar, se debruçar sobre ela intelectualmente, racionalmente. Isso é verdade. Mas a verdade, né, ela liberta pelo autoquestionamento. Olha como a doutrina espírita faz a gente questionar sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre tudo o que a gente é e vive. E então a gente sabe, né, pelos próprios espíritos, quando eles nos afirmaram assim: bom, o universo é regido por leis, leis naturais, leis divinas. Vocês lembram disso? A terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais. E os espíritos disseram assim: mas como que a gente vai poder, né, saber levar adiante a nossa vida se a gente está obedecendo corretamente as leis ou não? Onde estão escritas essas leis? Vocês lembram a resposta? Famosa, né? Questão 625. As leis divinas estão escritas na consciência. Então, se as leis divinas, elas refletem a verdade divina, a verdade da vida que a gente tem que seguir, a gente pode dizer que a verdade também está dentro de nós. Porque se as leis divinas estão inscritas na nossa consciência, a verdade que elas expressam está dentro da nossa consciência. Por isso que a gente ouve tantas vezes dizer assim: olha, você quer encontrar a resposta para um dilema seu? Busque a resposta dentro de você. Nós sabemos todas as respostas. É só a gente conseguir acessar.
Acesse a mente, acesse o coração, acesse o seu íntimo e você vai ter uma orientação mais segura de como agir. O conhecimento é bacana, mas deixar a resposta e essa verdade interna que reflete a verdade espiritual, a verdade última da criação, é um ótimo caminho para a gente fazer também na nossa vida, tá? Buscar as respostas dentro de nós, a verdade dentro de nós. Então é um convite constante, né, que a gente tem no Evangelho, no Espiritismo, para que a gente possa sentir a verdade, sentir as coisas dentro do nosso coração. Não é meramente um raciocínio intelectual. É importante, super importante, mas é apenas um primeiro passo. Para que a gente lide adequadamente com essas questões, a gente precisa avançar, não só conhecer intelectualmente, mas sentir nos nossos corações. Essa verdade, né, achei tão bonito o autor colocar isso. A verdade é como se fosse uma luz que ilumina o caminho que nós trilhamos. Então, muitas vezes, quando você estiver diante daquelas encruzilhadas que você não sabe qual caminho tomar, ou se você não enxerga o caminho para você dar os seus passos com mais segurança, busca essa verdade dentro de você, busca essa luz dentro de você, porque essa verdade que representa e está revestida dessa luz vai iluminar o seu caminho, vai te mostrar, ó, é por aqui, não caia, não busque atalhos, não busque a estrada larga ou a porta larga, né? Busque muitas vezes é aqui, ó, tá estreito, tá difícil, não tá muito fácil de seguir, mas é por aqui, tá? A verdade, ela nos ilumina o caminho, ela nos mostra o caminho, mesmo que não seja o caminho mais fácil, num primeiro momento. E aí a gente constrói, então, aquilo que o autor vem denominando como círculo virtuoso. Em todos os capítulos ele busca esse mesmo raciocínio, não é? A gente tem um erro, uma questão a ser corrigida, e a gente tem aquilo que a gente precisa desenvolver. Então a gente tem um círculo vicioso do ego, nos levando ao erro, ao desespero, à desunião, à desarmonia, né? Tudo que a gente ainda vai estudar, que a oração vai nos mostrar, e a gente tem um círculo virtuoso da virtude oposta, então, àquilo que a gente tem que corrigir. Nesse caso, a virtude oposta do erro é a verdade. Construir a verdade, buscar a verdade dentro de nós. E a verdade, segundo o autor, e ele tem muita razão, ela tem uma origem no sentimento de uma fé convicta. Né? Então, se eu tenho certeza, convicção, não é só um entendimento superficial que eu li no livro e achei legalzinho, não. Eu li e aquilo se interiorizou, eu tenho convicção daquilo, eu sinto aquilo. Mais uma vez, aquilo é a verdade para mim, de que eu sou um filho de Deus, essa fé robusta, essa fé inabalável, né, como Kardec nos apresentou, é a fé convicta de que vai nos abrir os horizontes para a gente enxergar e construir realmente a nossa verdade. Essa verdade vai nos libertar. Né? O conhecimento da verdade e a vivência da verdade vai nos libertar. Nos libertar do quê? Do erro. E o erro vem da onde? Das ilusões? Do ego. Então, no fundo, o raciocínio pode ser resumido a isso. A gente vai conhecer a verdade, viver, sentir a verdade, para que a gente viva uma vida do self, uma vida do espírito, uma vida profunda e verdadeira, e não uma vida cheia de ilusões do ego, baseadas no medo, baseadas numa busca desesperada por aprovação a qualquer custo. Né? O ego inflado, sabe, vai nos levar aonde? A muita deturpação de comportamento, né? Há muitos erros circunstanciais ou existenciais, como a gente viu.
Quando a gente está, meus amigos, nesse caminho de buscar a verdade dentro de nós, isso vai nos levar para uma consequência muito bacana. A gente vai se tornando cada vez mais seres e pessoas autênticas. Porque se eu estou em busca dessa verdade, que é a verdade que está dentro de mim, e a verdade que então, né, reflete as leis divinas, porque se as leis estão na minha consciência, a verdade das leis está dentro de mim também. Então eu me torno uma pessoa mais autêntica. A autenticidade é algo assim extremamente importante. Eu considero extremamente importante, porque é muito curioso, no mínimo, vamos usar essa palavra, quando a gente se depara com uma pessoa em que você avaliando, tudo bem que a gente está fazendo ali um julgamento, mas a gente avalia e identifica com clareza que aquela pessoa está vivendo uma vida de mentira, que aquela pessoa não é exatamente aquilo que ela quer demonstrar para os outros, né? Que ela realmente está vivendo uma vida extremamente de ilusão. Então, essa não é uma pessoa autêntica, ela não está sendo ela mesma, ela está sendo aquilo que ela se deixou levar para seguir um modelo e agradar todas as pessoas, e seguir o modelo da normalidade, né? Então, a autenticidade, ela vem revelar uma característica única de cada um de nós. Eu coloquei inclusive aqui uma impressão digital, porque isso é uma coisa extremamente valiosa que nós temos, né? Cada um de nós tem uma impressão digital única. Ninguém tem as mesmas marcas dessas linhas do que eu tenho. A minha íris, a íris dos meus olhos também é única. O desenho, os filetes que estão representados na minha íris são únicos. Então, por que eu tenho que querer ser igual a todas as outras pessoas? Por que eu tenho que querer seguir alguns modelos para ser aceito? Para ser como todo mundo que eu acho que tem sucesso é? Não importa, eu tenho que ser eu mesmo. Essa autenticidade vai revelar o quê? A minha verdade. A verdade que está dentro de mim. E que eu vim para ser nessa existência e em qualquer existência. Não é? Isso vai nos levar a um caminho de superação da mistificação. Lembram dessa definição, né? Na aula passada a gente viu sobre isso. A mistificação é uma consequência dos erros que a gente comete aqui, porque ela nos faz acreditar ou nos faz nos comportar de uma forma diferente daquilo que nós somos. Então, a mistificação é como se eu quisesse realmente viver uma vida externa de aparência como se eu fosse uma outra pessoa, mesmo no fundo eu sabendo que isso não é realidade. Então não é um processo de inconsciência total, né? Porque aí a gente teria a mitificação. Né? Achei os conceitos um pouco subjetivos, né? Que o autor nos apresenta, mas é bacana, viu? São conceitos aí que a gente poderia até explorar um pouquinho mais, né? Mas vamos ficar com a mistificação que é mais simples, é aquela busca, né, que às vezes o ser humano tem de querer ser alguém diferente, ser parecido com alguém que ele tomou como exemplo de uma pessoa feliz, de uma vida de sucesso, e essa pessoa vai fazer de tudo para ser igual àquela pessoa idealizada. Isso não tem futuro, né, gente? Isso vai nos fazer infelizes, porque cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua digital. Não adianta a gente querer copiar a digital dos outros na vida. Você tem que viver a sua digital, seu caminho, seu propósito para aquilo que você veio aqui. Se você veio com essa digital, você veio com uma missão única a desempenhar aqui. Não vai ser igual a missão do outro que você admira. Você pode admirar, mas você não pode ser ele. Nunca você vai ser uma outra pessoa diferente do que você é. Tá? E com isso a gente entra então na possibilidade que o autor coloca, que a psicologia,
né, trabalha tanto com esse conceito de ressignificação. O que é uma ressignificação? É você, né, ter uma definição ali, capacidade de atribuir um novo sentido a algo que te trava, prende e desconecta. Uma boa definição, né? Então a gente pode ressignificar as crenças limitantes, limitadoras que a gente construiu, que a gente absorveu, que a gente, sabe, aceitou na vida. Porque muitas vezes acontece isso, né? A gente recebe crenças, frases formadas, sabe? Coisas que querem incutir na nossa mente, mas a gente tem a liberdade de aceitar aquilo ou não. Né? É um assunto mais vasto, né? A gente está simplificando aqui. Mas o fato é de que quando a gente vive baseado em crenças muito limitantes, isso faz com que a gente não alcance o potencial que a gente veio viver aqui. Né? A gente para no processo de desenvolvimento dos nossos talentos. É como aquele indivíduo do Evangelho que enterrou os talentos. Né? E isso é tudo muito frustrante. E eu tenho uma preocupação tão grande disso na minha vida, vocês não queiram saber. Sabe? Porque eu me pergunto com muita frequência, meus amigos, o que é que eu vim fazer aqui? Que talentos eu recebi nessa existência e que eu posso multiplicar para ser uma pessoa mais plena, mais feliz, para eu crescer espiritualmente e ao mesmo tempo colaborar e ajudar no ambiente em que eu me encontro, né? Então, isso é uma grande preocupação minha, sabe? Eu confesso aqui também para vocês, uma preocupação, será que eu tenho realmente conseguido multiplicar os talentos que eu recebi? Essa é uma boa pergunta para todos nós, né? E muitas vezes a gente fica preso nesse emaranhado de crenças, de que a gente não vai dar conta, de que a gente não pode, de que a gente não é capaz, de que a gente não merece, sabe? E a vida vai passando, né? E a gente não se dá conta ou não é capaz de desenovelar todas essas questões. Mas essa é uma possibilidade. Conhecer a verdade, sentir a verdade, buscar viver a verdade. Isso vai fazer uma ressignificação dessas crenças que a gente traz de outras vidas, claro, mas elas são abastecidas e revolvidas e estimuladas nessa existência atual. Então, que a gente possa realmente estar atento com essa possibilidade de ressignificação. Quando uma pessoa é autêntica, olha que bacana, gostei disso, né? Ela realmente intensifica aquilo que o autor aqui chama de uma fidelidade consciencial. Então, quando eu estou dizendo alguma coisa, aquilo é a fala da minha verdade interna. Não estou falando para agradar, não estou falando para fingir que eu sou bonzinho, não estou falando para que as pessoas me aplaudam, para que as pessoas me admirem. Não, eu estou falando porque aquilo é a minha verdade. Então isso é uma fidelidade, eu estou sendo fiel àquilo que eu sou. Não quero ser ninguém diferente, não quero ser personagem, não quero representar uma máscara aqui. Eu quero ser autêntico, fiel àquilo que eu sou, que eu sinto, à minha verdade. Então, conhecer a verdade, seguir e buscar a verdade para superar os erros nos leva a tudo isso. Autenticidade, fidelidade consciencial. E essas crenças que forem ressignificadas, então elas vão produzir virtudes, não é verdade? Porque uma crença limitante, ela está baseada numa ausência de virtude, sabe? Então, se eu não tenho uma coragem, que é uma virtude, bem desenvolvida, eu estou vivendo uma vida baseada no medo. Então, o medo é o quê? A ausência dessa coragem, vamos colocar assim. Tá? A falta de desenvolver a coragem me faz cair no medo. Quando eu ressignifico e vou criar uma virtude, então, que é a coragem, é isso. Eu venço essa limitação, né? E vou levar essa autenticidade para o nível do sentir, como a gente está lendo aqui. Então, eu me lembrei, para a gente finalizar esse capítulo, né? Semana que vem a gente vai fazer reflexões mais
comportamentais e pessoais, viu? Que são extremamente valiosas. Eu me lembrei de uma passagem do Evangelho, no momento em que Jesus foi preso e foi levado aos seus julgadores, primeiro a Caifás, né, que não podia fazer uma condenação sem a autorização da autoridade romana, que no caso era o Pôncio Pilatos, que estava lá, era a maior autoridade romana, né? Emmanuel faz um relato tão bacana desse momento, né? Porque ele, como Públio Lentulus, lá no livro Há 2000 anos, ele teve uma relação ali com a família do Pilatos, né? Ele, na verdade, foi mandado pelo imperador romano, Públio Lentulus, senador romano, para meio que dar uma fiscalizada no Pôncio Pilatos, que ele era lá um governador meio corrupto e não muito, né, muito certo ali. E aí, quando Jesus vai diante de Pilatos, Pilatos olha para ele, a esposa de Pilatos, né, já tinha falado de Jesus para ele, enfim, tem toda uma história aí. Mas ele fala para os interlocutores ali que estavam presentes, fala assim, o que esse homem fez de errado? E aí eles falam lá, assim, olha, eu não enxergo erro nele. E aí ele começa um diálogo com Jesus muito interessante, né? Perguntando se Jesus era rei, sabe? Então a gente tem aqui, ó, nesse capítulo 18 do Evangelho de João, Pilatos disse, então tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes, eu sou rei. Por isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. E o Pilatos lhe disse, que é a verdade? Essa é uma pergunta que ecoa até hoje, né? Muitos autores já se debruçaram sobre essa pergunta de Pilatos. A filosofia já se debateu sobre esses aspectos. A gente tem, né, diversas correntes na filosofia tentando interpretar tudo isso. Mas o fato é que essa pergunta de Pilatos, ela revelava, na verdade, assim, uma angústia interna desse personagem do Evangelho. Porque Pilatos foi um indivíduo meio atormentado, né? Ele não tinha assim uma vida muito regrada moralmente, ele realmente fazia coisas escusas, negócios escusos, queria vantagens, né, financeiras nessa questão de administrar uma província tão longe do império. Ele foi a contragosto para a Judéia, mas ele, enfim, quis ali aproveitar a possibilidade de usufruir de alguma vantagem, né, tendo esse cargo ali. E a gente sabe o desfecho, né, desse diálogo, né, que Jesus falou, olha, eu não vejo nada de ruim nesse homem. E ele então pede uma jarra e ele lava as mãos, num gesto que ficou muito conhecido, né? Lavar as mãos é assim, olha, eu não me comprometo, vocês decidem, vocês é que vejam o que fazer com ele. E aí ele, inclusive, leva a possibilidade, né, que muitos falam, olha, foi um ato piedoso, uma tentativa de salvar Jesus. Ele coloca para que a multidão escolha entre Jesus e Barrabás, que era um criminoso super conhecido, que estava preso. E aí, lógico, né, que o Sinédrio, as autoridades do Sinédrio, sabendo disso, levaram pessoas lá, né, insuflando a turba que estava ali assistindo esse momento e gritando Barrabás, 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 e Jesus então acabou preso, Barrabás foi solto, né? E Jesus crucificado e morto, né, como a gente sabe, esse é o desfecho. Mas os historiadores então referem que Pilatos depois acabou poucos anos depois se suicidando. Né? Acho que todo mundo sabia disso. Tem inclusive algumas obras mediúnicas detalhando um pouquinho mais essa história do Pôncio Pilatos, sabe? E interessante, né? É uma história interessante, sim. Mas a questão toda é essa pergunta, né? O que é a verdade? Olha como isso angustiou o ser humano, como o ser humano tentou encontrar essa resposta fora de si mesmo, nas cogitações filosóficas, em alguém mais sábio que desse essa resposta. Então, Pilatos acabou perguntando para Jesus: o que é a verdade? Me diga, o que é a verdade? Preciso saber, me fale. Qual foi a resposta de Jesus?
silêncio. Jesus não respondeu. E aí, na verdade, isso tem gerado muitos comentários, né, até contraditórios entre os autores, uns dizendo assim, mas por que Jesus não respondeu? Outros dizendo assim, não, Jesus era a própria verdade, né? Mas eu fico com essa posição assim, será que adiantaria responder? Será que aquele momento seria o momento de Jesus, então, fazer um discurso filosófico ou espiritual que fosse, como ele fez diante dos discípulos e de outras pessoas para Pilatos, para responder essa indagação? Jesus preferiu ficar em silêncio, né? Porque ele, de alguma forma, devolveu a resposta para que Pilatos a encontrasse dentro de si mesmo. E a gente viu que esse indivíduo tão angustiado, né, depois de tudo que aconteceu e de uma vida, né, mal vivida, provavelmente, acabou buscando no suicídio uma fuga para os seus grandes dramas e problemas, né? Então, meus amigos, essa é uma pergunta que a gente teria que encontrar a resposta dentro de nós. Que a verdade possa ser buscada dentro de nós, sabe? Nos momentos da nossa reflexão, das nossas preces, das nossas meditações. A verdade está dentro de nós. A gente pode conhecer os aspectos da verdade através, né, das obras, dos livros, dos ensinamentos, do Evangelho, de Jesus. Mas isso tudo só vai ter sentido e significado quando a gente conseguir vivenciar. Então a resposta primeira e maior vai estar dentro de nós, tá? Que a gente consiga buscar, né, encontrar esse caminho que esteja clareado sempre pela nossa verdade interna, tá bom? A gente encerra por aqui, desejo uma ótima noite, boas reflexões a respeito desse assunto tão bacana, né? Eu gostei muito de estudar, ler sobre isso. E na semana que vem a gente então finaliza com as nossas boas reflexões pessoais a respeito de tudo isso. Combinado? Um beijo para vocês, gratidão pela atenção. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.